Diz aí de mim. Saiu totalmente dessa área agora, né? Não mais como ator, e está lançando uma graphic novel, né? A Aurora é uma HQ de ficção científica, né? Como é que surgiu essa ideia? Do que se trata? Como é que foi o processo de produção? Fala um pouco desse todo o processo de conceber. Você já lia quadrinhos? Já era leitor de quadrinhos? Sim, bom, eu comecei a ler quadrinhos criança, né? Meu pai, na verdade, me ensinou a ler quadrinhos. Sábado era o dia de ir na feira e depois da feira a gente passava na banca e comprava a revistinha, né? Que era o quadrinho pequenininho. Tem um incentivo à leitura, já criei um gosto de leitura na criança. Cresci lendo quadrinho e, como eu disse, eu desenhava, né? Eu tinha todo esse lado, vamos dizer assim, minha veia artística estava nessa área mais de desenhar, de pintar. Hoje muita gente pergunta, poxa, mas você é ator, lançou quadrinho? Eu falo, mas a gente não gosta só de uma coisa, né? Assim, você tem gostos plurais, né? Eu sempre gostei muito de música, de cinema, de tudo que envolve a parte artística e de criação, eu sempre gostei, né? Como a maioria das pessoas, né? Gosta de música, gosta de cinema, gosta de leitura, enfim. Só que eu nunca tinha pensado de uma forma profissional, né? O que aconteceu é que eu fiz cinema aqui em São Paulo, na FAP, eu estudei cinema, fiz faculdade, depois eu morei nos Estados Unidos 2 anos, eu me especializei lá em roteiro, né? Nessa época eu já colaborava com alguns jornais, escrevendo crítica de cinema ou resenha cultural, para algumas revistas também. Paralelamente, apesar de nunca divulgar, eu sempre gostei de escrever também, né? No ano de 2000 eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com uma peça que eu escrevi chamada Um Outro Dia. Era um concurso chamado Concurso Nacional de Dramaturgia. Entre, acho que 4.000 textos, uma coisa assim. Eu ganhei primeiro lugar e importante saber, né, que os jurados não sabiam quem eram os autores, né? Eles não tinham acesso aos nomes, então eu sei que foi uma coisa que o fato de ser ator, né, não pesou em nada nessa decisão. Mas isso para mim foi importante, para me dar uma confiança mesmo, falar, não, poxa, eu posso investir, né, nessa área, eu posso mostrar meu trabalho, né, porque às vezes no Brasil você tem receio, né, se você é ator, de se aventurar em qualquer outra área, de que o pessoal tem um preconceito bobo, né, porque lá fora o conceito é de ser um entertainer, né, ser um cara que muitas vezes é músico, é ator, é cantor, escreve ou dirige, né, assim. Ela tem que mostrar a capacidade dela e se o público vai dizer se gosta ou não, né? Aqui, muitas vezes o pessoal pode torcer o nariz, né? Mas o Aurora foi assim, né? É uma ficção científica, né? É um roteiro de cinema que eu escrevi. Como no Brasil a gente não tem muita tradição de ficção científica, né? Resolvi, em vez de deixar na gaveta escondido, né? Eu falei assim, não, eu vou adaptar para quadrinho, que é uma linguagem visual, né? É muito próxima do cinema, né? Depois de todo esse processo de adaptação, né, pro quadrinho, mas é um projeto que eu tenho muito orgulho, né? É uma equipe incrível, né? O desenhista é o Leno Carvalho, o Nelson Pereira fez a arte final, e daí tem um time de 5 coloristas, Stephanie René, Márcio Menes, Thiago Ribeiro, Rodrigo Fernandes e Carlos Lopes. E eu fiz junto com o Instituto dos Quadrinhos, que é uma escola, é uma agência e começando a ser uma editora de quadrinhos agora, que é a direção do Kleber Júnior. E foi um processo todo muito feliz para mim, né? Eu participei de um financiamento coletivo, a gente foi bem sucedido. Um grande esforço para a gente foi também colocar nas bancas, não só nas livrarias, então é bom avisar o pessoal de todo o interior, onde não tem uma grande rede, uma grande livraria, você pode achar nas bancas, porque está distribuído no Brasil todo. Para isso a gente teve essa ajuda da LG e da Subaru para conseguir ter a verba suficiente para fazer uma tiragem grande, né, para conseguir colocar nas bancas. E eu estou tendo já uma resposta do público muito bacana, porque hoje em dia com as redes sociais, né, é muito fácil as pessoas terem acesso. Eu estou muito feliz pelo que eu tenho ouvido, assim, que para mim o grande prazer está sendo esse, assim, porque como ator você faz a sua arte, mas é sempre interpretando alguma coisa que alguém escreveu, né? Um universo que alguém criou e você participa daquilo, você dá a sua contribuição aqui, a culpa é minha, né? Eu digo assim, é um projeto pessoal, né? Então, desde da concepção até o mesmo processo com os artistas, né? Eu procurei estar muito junto com eles para que o conceito realmente tivesse uma unidade, né? E teve gente que chegou para mim e falou que já chegou a se emocionar, né? Assim,
adultos, né, falando assim, que, poxa, que teve momentos que choraram lendo. Então eu falo, poxa, para alguém chorar lendo um quadrinho é porque tem alguma coisa que realmente está conectando com as pessoas, né? Então, para mim está sendo uma experiência incrível, assim. É um thriller, né, de ficção científica, de espionagem, de ação, mas tá cheio de questões sobre o ser humano, o conflito entre religião e ciência, se o pensamento lógico e a fé são totalmente incompatíveis ou não. Então, eu deixei muita sugestão para as pessoas por refletirem e pesquisarem também. Eu acho que isso torna interessante. Eu parto de uma brincadeira, de uma premissa, como seria o próximo passo do homem, né? Seguindo a teoria da evolução, mas essa teoria da evolução é uma grande pergunta científica, né? Que se foi o acaso, né? Se é aleatório, né? Se é simplesmente aminoácidos ali que encontraram por acaso uma combinação que criou seres pensantes como nós. Como Einstein falava, Deus não joga dados, né? Assim, ou se tem uma inteligência por trás disso, né? Se tem mente criativa, né? Um projeto, né? Então eu abordo isso no Aurora. Diz-me. Qual foi o trabalho que mais te deu prazer em realizar, né? E esse também foi o de maior projeção ou não? São coisas distintas, o que deu mais projeção, o que deu mais prazer? São coisas distintas, eu acho. Sempre o trabalho que dá mais prazer em realizar, pelo menos para mim, é um trabalho que a gente vence um desafio pessoal. A gente sabe que deu um salto na técnica, fez uma autossuperação em algum momento ali do desenho, ou em agradar o roteirista ou o editor, que muitas vezes é uma coisa só sua que ninguém vai ficar sabendo. Tem desenhistas que trabalham, como eu já trabalhei em títulos mais badalados, digamos assim, Spider-Man, ou assim, alguns anos atrás foi o Call of Duty, né, que foi os quadrinhos baseados no jogo, Black Ops 4. Sim. Então isso me deu assim uma projeção. Mas não foi um momento eu estava fazendo um trabalho ali que já era recorrente, digamos, fazendo mais do mesmo para mim. Diz-me. Então eles me passavam todo o spoiler do filme, da animação. Você sabia? Eu já sabia tudo. 2 anos antes de sair, eu já sabia. Isso é uma responsabilidade, que você não pode divulgar nada, Não posso né? divulgar nada, não podia divulgar nada. Então eu fiz o livro ilustrado e alguns concept art, que deve ter saído em algum livro lá, foi usado para alguma coisa, mas foi mais um livro ilustrado baseado no filme e alguns concept art. Aí depois disso que eu fiz o Cara Feliz, aí eu consegui vários outros trabalhos lá dentro. Que legal. É isso que é interessante, porque Foi aí que você entrou na Disney? foi através, Marca, né? foi aí. Tá. Então assim, tem um contrato formal que você assina com eles, mas depois desse contrato formal, se você for um cara que entrega tudo certinho, bonitinho, tiver um bom relacionamento com de internet mesmo, mas com eles, aí até cheguei agora, fiz o Theo número 2. Então, Spider que vai lançar agora, eu já sei até ser o filme todo também. Então, poxa, que legal. Então, e trabalhei também fazendo a mesma coisa. Foi o mesmo trabalho? Mesmo trabalho. Poxa, que legal, Mesmo experiência trabalho. bacana. Então, provavelmente, não só gostaram, no que deu resultado para eles também, né? Entre esse entre o filme 1 e o filme 2, aí eu já fiz concept dos Avengers, fiz livros ilustrados do Shang-Chi, a Miss Marvel, o Capitão América, o Wolverine, todos os livros ilustrados e os desenhos para licenciamento, né? Que saem em caderno, saem em camiseta. Diz-me. Você tem uma filha que tem projeção mundial, né? Que está no cinema, que é a Alice Braga. Você consegue separar o olhar de pai e fã do profissional ao olhar para a carreira dela? Olha, eu consigo, porque eu tenho 2 filhas que eu tenho orgulho, as 2 estão com um trabalho no canal, só que uma trabalha atrás, é a produtora, que é a Rita, que é um pouco mais velha, e a outra é a que inclusive produziu Latitude, que foi o que a Alice fez aqui, produziu o programa que a Alice dirigiu do Neymar, que um dos grandes sonhos da Alice também é virar diretora. Ela já está no começo até porque ela está aí, né? Ela já trabalhou com os maiores atores do mundo, Will Smith, Harrison Ford, não sei quem. Agora eu consigo, porque a Alice faz isso, entendeu? Ela é uma pessoa extremamente doce, e não estou falando isso por ser pai, ela não mudou nada, então é muito fácil.
separar isso do corpo. Na verdade, ela é muito mais influenciada pela mãe dela, que era atriz, que a mãe dela levava ela muito... Uma época ela passou a trabalhar nos bastidores de comerciais e levava a Alice junto. Então, quem teve esse saborzinho do coisa do ofício, quem deu foi a mãe. A mãe dela, por ela ser atriz, eu já separava a mãe dela do universo. Então é muito fácil separar também a filha do universo. E com a projeção dela internacionalmente, assim, eu imagino que vocês se veem muito pouco. Vocês se falam com frequência? Vocês conseguem se ver pessoalmente, nem que seja um pouco, assim, de vez em quando? A gente se vê intensamente quando dá, mas a gente às vezes fica um longo tempo. Agora ela acabou de pegar uma série, que ela fez o piloto no final do ano, em México, chamada Rainha do Sul. Então ela agora vai ter que fazer a série. No México mesmo? No México e Estados Unidos. Ela vai ter que fazer a série. Então agora a gente vai ficar um longo tempo sem se ver. Agora é legal, porque eu brinco com ela que como se fosse uma continuação do personagem dela no Cidade de Deus. No Cidade de Deus ela fazia o papel da Angélica, que é uma menina de praia, que namora um traficante, casa com o traficante e o traficante é assassinado na noite do casamento. Nessa série, ela é uma casada com um traficante que também é assassinado, só que ela vira chefe do tráfico. É como se a personagem dela no Cidade de Deus tivesse crescido. A série é muito boa, muito legal. Eu vi coisas de internet, ela me mandou links, assim, cenas, depois. Muito bem produzido, muito bem dirigido. Então, enfim, eu acabei me entusiasmando em contar um pouco desse negócio. Mas a gente acaba ficando um longo tempo. Mas falar, a gente fala sempre, por e-mail, WhatsApp. Você trabalhou com a Alice nesse documentário seu, né? Como é que foi isso? Foi a única experiência de vocês trabalharem juntos? Vocês pensam em fazer mais alguma coisa juntos? Foi a única vez que a gente trabalhou mesmo, que ela, na verdade, ela não interpreta nada, só interpreta um personagem que é um quadro. Então aquilo foi uma cena só, a gente fez em estúdio, dificilmente eu acho que a gente vai trabalhar junto. Não sei, coisas assim, pontuais, homenagens, mas é muito difícil. Já ela com minha outra filha e com meu genro, que é o Felipe Braga, que apesar de ser Braga da família, assim, eles se dão super bem, eles têm feito projetos incríveis. Diz aí de mim.